Boa noite, meus queridos amigos. Sou eu mais uma vez, o seu amigo Guerreiro, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal Visão de Mestre. Vocês gostam, não é? Eu quero saber se vocês estão compartilhando aí esses vídeos. Estão? Olha, gente, eu tenho 12.595 pessoas inscritas. Está tendo apenas entre 12 e 13 pessoas só inscritas por dia. A gente pode duplicar isso aí, não pode? Então, vocês não gostam dos vídeos? Então compartilhem. Vocês estão nas obras, fale para os amigos. Tenho certeza que aqui vocês aprendem muito mais do que talvez em algumas universidades, porque aqui eu falo sobre práticas, né? Eu falo sobre partes profundas de projetos arquitetônicos, estrutural, tudo aquilo que vocês gostam. E muitas vezes eu me aprofundo até em normas para que vocês também fiquem interagidos desses pontos que muitas vezes, por curiosidade nossa, a gente busca. Não é isso? Então, me ajude que eu ajudo vocês. Eu andei falando um pouco sobre essa questão de camadas em vigas. E tanto mais eu falo nisso aqui, mais as pessoas começam buscando mais conhecimento. Igual um rapaz falou assim: por que o corte A, B e C? Eu preciso. Já andei falando sobre isso. Vocês perguntam e me dá mais vontade ainda de explicar a vocês o porquê. Em outros projetos andei falando, né? O porquê que eles fazem isto, não é? Mas eu quero falar hoje sobre algumas coisas que a gente precisa entender dentro da NBR 6118, né? que é a norma brasileira para projeto de estrutura de concreto. Então, nessa norma tem muitas coisas que vocês que são estagiários de engenheiro, vocês querem se aprofundar nesta área e conhece um pouco dessa norma, mas você não entende porque alguns projetistas experientes, ele coloca o ferro de camada, aquele sempre deixa ali do lado esquerdo. E aqui no contexto da NBR 6118, ele fala que algumas pessoas botam do lado esquerdo, outro do lado direito. Isso depende muito do ponto de vista e do projeto que o projetista tem em mão. Então, é bom que o camarada obedeça aquilo que está ali, como eu já falei antes, até porque tem pessoas que fiscalizam, você tem que colocar ali. O projetista, quando ele diz assim, eu quero colocar ali do lado direito, ele sabe o porquê. Quero colocar do lado esquerdo, não, mas o outro colocou, não. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Agora, você que está começando agora, você que não tem muita experiência, você vê um projeto igual esse de um projetista renomado, e ele coloca essas coisas aqui e você fica voando. Aí é por isso que a gente precisa nos aprofundar, buscar entender por que ele fez isso. E o mestre de obra, aquele que está no dia a dia executando o serviço, ele chega às conclusões que o projetista está certo
de acordo com o seu ponto de vista. Eu não estou me referindo a cálculo, eu estou me referindo a ponto de vista, se ele está certo ou não, não é? E nós vamos estudar um pouco aqui. É aquele negócio que diz assim, se você fosse um projetista, você colocaria esses ferros de camada do lado esquerdo ou do lado direito, né? Então, e por que você colocaria? Aqui na NBR 18, NBR 6118, só tem uma coisa que ele deixa assim bem claro, quando ele diz assim, a norma recomenda a utilização de armadura transversal para vigas com altura superior a 60 centímetros. E não é necessário ter uma área de armadura superior a 5 cm2, M2, enfim, essas coisas aí. Então, se é acima de 60 centímetros, primeiro nós vamos falar sobre isto. Eu vou tentar aproximar aqui, para não ter que editar esse vídeo. Primeiramente eu quero mostrar o ferro, né? Você pode ser que não estava entendendo, sempre é esse ferro aqui que fica só, ou seja, o lado que pega mais ferro em segunda ou terceira camada, né? Ela fica mais, tem pessoas que usam esse único ferro aqui, mais para o lado da esquerda, né? E outro usa mais para o lado da direita. Qual é o critério, né? Nós vamos estudar um pouco sobre isso. E com relação à parte transversal, esse aqui, tá vendo? São esses ferros aqui do meio, que a norma deixa bem claro a respeito disso. Necessário que se coloque quando a viga, ela atinge os 60 centímetros. Mas você de falar, seu guerreiro, mas eu já vi viga com 40, não é, que tem esses ferros de costela. Sim, isso depende muito do projeto, a carga que vai receber. Então, o projetista, ele usa, não é, mesmo quando não tem os 60 centímetros, ele pode muito bem, no cálculo dele, colocar isso aí. Uma coisa que eu garanto que você nunca vai ver, é só 2 ferros aqui no meio, viu? Isso você nunca vai ver. Você vai ver aqui, ó, 4 ferros. Nem que ele coloque aqui ferro 8, né, 4 ferro 8, mas só 2 você nunca vai ver, pelo menos até agora, com mais de 20 anos como mestre de obra, eu nunca vi, tá certo, gente? Então, e agora nós também vamos nos aprofundar com relação a isso aqui. Por que eles fazem isso? Bota mais para o lado esquerdo. E normalmente o lado esquerdo está para o lado de fora do painel. Aqui você está vendo o lado que tem a laje, tá vendo? Então, certamente, se isso aqui você fosse encher essa laje, você estaria aqui, não estaria? Então, vamos imaginar ali, vamos falar para o projeto de forma. Então, como vocês veem, olha aqui, ó, a gente estava lá na viga 4 e o corte A, ele está passando aqui. Aqueles 3 ferros, ele está passando desse lado aqui, ó. Então, se está passando aqui 3 ferros descendo, aqui tem um e aqui tem outro, e você está aqui em cima para encher essa laje, você vai ter espaço aqui em cima e vai ter espaço de lado para o concreto descer.
Você já imaginou se ele pega os 3 ferros que está descendo aqui e ele joga para esse lado? Iria dificultar para você colocar esse concreto, ainda mais quando se trata de concretagem, é tudo muito rápido, joga muito concreto. Então, muitas vezes, algumas vigas dessa pode acontecer de ficar o famoso bicheira, né? A famosa bicheira. E isso acontece muito quando tem muito ferro. Então, imaginamos que o critério usado por esse calculista é exatamente esse: evitar muito ferro desse lado aqui para não dificultar a concretagem, principalmente quando o ferro ele é em cima. Então, no caso desta viga, desta ferragem, nós entendemos assim. Até porque, gente, o estribo dele é muito fino. Você vê aqui, ó, ele é 9 por 54. Como ele é 9, e no momento que você coloca esse ferro aqui embaixo, observe que esse ferro aqui ele é 16, ou seja, dá mais de 3 centímetros esses 2 ferros aqui. E 9, esse 9, ele é de fora a fora, viu? Ele não é de dentro a dentro, não. Ele não tem 9 dentro a dentro, não. Ele é 9 de fora a fora. Só para você ter uma ideia, o estribo daqui, ó, ele é feito com o ferro 6.3. Então, se é 6.3, já tem 12,6, ou seja, quase 1,5 centímetro a menos. Se aqui ele é 9, isso significa que você vai ter mais ou menos 7,5 aqui dentro. 7,5, aí você vai ter aqui, ó, 16 milímetros vezes 2, 32. Então, nesse caso aqui, você vai tirar, se tem 16 milímetros, tem um pouco mais de 1,5 centímetro. Então, tem mais de 3 centímetros. Então, você, só aí dá para observar, né, que vai ficar um espaço muito pouco. Dá para você entender por que o calculista ele colocou desse lado? Pelo menos nessa questão. Mas tem umas outras questões que você fica pensando, nossa, essa eu não entendi. Como nesse caso aqui, era isso aqui exatamente que o amigo ele queria saber, né? Porque é o corte A, corte B e corte C. Eu posso até falar para você depois, né? Novamente, porque em outros vídeos eu andei falando sobre isso. Só para não fugir o raciocínio e o vídeo não ficar muito longo. Então, agora eu quero que você observe isso aqui. Qual foi o critério usado pelo o calculista? Porque nesse caso aqui, se você observar, você vai ter 4 ferros 25. Ou seja, só aqui em cima você vai ter 10 centímetros de ocupação nessa área aqui. Você indo aqui para o estribo, você vai ver que tem só 19 centímetros de fora a fora. Nesse caso tem 19, mas é de fora a fora. Dentro significa que ele vai ter uns 18, por aí assim. Se o estribo de lá é desse ferro aqui, ó, o ferro 8, isso significa que já tem quase 2 centímetros a menos. Vamos considerar só apenas 1 centímetro, vamos considerar só um. Vamos fazer de conta que aqui de dentro tem 18, né, para facilitar a nossa matemática. Aí você vem aqui para cima.
se você tem um espaço de 18 menos 10, eu estou me referindo a essa parte aqui, porque os ferros é de 25. 25 quer dizer o quê? 2,5 centímetros cada ferro. Então aqui tem 10. No caso, você tem um espaço de 18 menos 10, vai ficar 8. Se esses 8 aqui, ó, você dividir por 3, por que eu estou falando dividir por 3? Estou me referindo aos espaços. Um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Você vai ficar com 2,6, 2 centímetros e 6 milímetros de espaço aqui, ó. Me diga uma coisa, você vai fazer uma concretagem com um espaço só de 2,6, você vai ter uma certa dificuldade, não vai? Para esse concreto descer aqui. Você vai estar jogando o concreto por aqui, ó. Olha. Opa! Agora nós temos outra situação pior. Sabe por quê? Porque bem abaixo ele resolveu colocar 5 ferro 25. Pronto. Então, vamos lá. Se você tem um espaço de 18, 5 ferro 25, ele vai ocupar uma área de 12 centímetros e meio. Então, 18 menos 12,5 vai ficar 5,5. 5,5, se você dividir por 4, como assim, mestre, dividir por 4? Os espaços, um espaço, 2, 3, 4. Então, esses espaços vai ser 1, desculpe, isso aqui eu rasurei, mas é 1,3. Você vai ter um espaço aqui, gente, para descer esse concreto, aqui, ó, só 1,3. Como é que você vai colocar um mangote aqui, ó, do seu vibrador? Me diga. Aqui não tem como, isso aqui tem madeira, até aqui, ó. Aqui quando você for tentar colocar o vibrador, vai ser difícil, porque aqui você só tem 2 centímetros e 6 milímetros aqui, ó. Não passa uma gota aqui. E aqui muito menos, com 1,3. Não passa. Como você consegue encher isso aqui? É agora onde o camarada fica pensando, nossa, o calculista, ele teve a ideia de, na outra viga, ele colocar 3 ferros desse lado aqui. E por que ele não tirou um daqui, ou 2 daqui, e não colocou aqui para facilitar? Ele sabe por quê. Porque no momento que ele fosse descer aqui, e aí? Ia ficar parecendo até costela, não é? Então, ele sabe por que colocou aqui. Mas que dificulta, dificulta. Aí eu pergunto a você, se você fosse o calculista nesta hora, o que você faria? Você tirava ferro daqui e colocaria aqui para facilitar a concretagem? Me responda isso aí nos comentários, se você faria isso. Esta viga, gente, ela tem esses ferros de 25, porque olha só onde ela está localizada. Essa viga, ela é 25 por 60. Segura todo esse peso dessa laje, tá vendo? Tudinho está vindo para cá. Uma grande responsabilidade desse calculista. Por isso,
muitas vezes falamos algumas coisas sem entender. Ele sabe por quê, né, colocou aqueles ferros. Teve uma dificuldade muito grande para esse concreto descer aqui? Teve, sim. Mas se ele enlarguecesse aqui, o camarada tem que levar em consideração, tem que mergulhar na visão dele. Aqui ele já tem 25 centímetros de concreto, uma baita de uma viga dessa aqui. Você já pensou se ele crescesse mais 5? Né? O cálculo que iria ser para uma viga desse tamanho, certamente ele iria aumentar o concreto, iria aumentar mais ferro. Se aumentasse mais ferro, iria aumentar de novo a seção e o peso que iria ficar aqui, né, sobre os pilares. Então, tudo isso é muito bem calculado, muito cauteloso, né? O calculista, ele sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.